Ao conseguirmos 500 inscritos, nosso canal poderá ser monetizado e todo o dinheiro será doado a instituições de caridade. Então compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial que precise destas palavras de luz para não desistir. Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música. Que façamos vibrar em nós os sentimentos mais purificados. Que a mansuetude das nossas emoções pacifiquem os nossos pensamentos, para elevarmos-nos a Jesus em espírito e verdade e comungarmos com a vossa misericórdia, Senhor. Sê conosco, Mestre, socorre a nossa indigência espiritual e dá que possamos em Seu nome, Senhor, unirmos as nossas mais sagradas intenções de aprendermos a doar o que trouxemos de melhor em nós, em benefício de todos aqueles que nos cruzarem o caminho, para dizermos: eis-nos aqui, Senhor. Faça-nos instrumentos dignos e úteis, para que possamos servir anonimamente, para que possamos apequenar a nós mesmos, para que a grandeza do Seu amor prevaleça em nossos corações. E assim, Mestre, que as caravanas socorristas, arregimentadas pelo Seu amor na terra, continuem a postos no desvelo incansável de socorrer a dor de toda a humanidade da terra. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das nossas aflições. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência, senão porque considerada sob o ponto de vista presente, mas, se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos e que a justiça de Deus jamais é interrompida. Estamos mergulhados nessa reflexão, nesse item, para nós compreendermos que hoje o meu plano reencarnatório ele reflete várias existências passadas, não apenas uma. E nem sempre a última existência, e sim aquelas que remotamente eu transgredi as leis divinas na mesma temática e que isso foi somando a nível de tormento íntimo e tendo feito pequenas aquisições, já nos é dada a oportunidade de nos ajustarmos com a lei sobre aquele aspecto. Precisamos também reforçar o conceito de que a nossa memória são formadas de vivências e de experiências. As vivências são fugidias, porque são momentos fugazes do espírito. E a experiência ela é bem sedimentada em nós, marcando a nossa memória de grandes emoções. Então pensa numa cena na sua vida que lhe foi marcante negativamente. Pense nessa cena. Essa cena que lhe foi marcante negativamente pode ter sido impactante, sofrida, traumática,
uma cena que marcou a sua existência. E nós vamos então tentar sentir que várias emoções igualmente impactantes e sofridas imantaram aquela cena, aquela memória. E eu guardo esse registro muitas vezes por séculos, com a mesma imantação de emoção doente, quando há 4 séculos aquele fato aconteceu. Como hoje estamos lembrando de um fato dessa encarnação que está vivo, essas memórias, elas vivem em nós e elas vibram o conteúdo emocional daquele fato. Então nós estamos falando, por exemplo, do perdão, né? Então, as vinganças do passado, as tramas escusas, os aspectos passionais, os crimes emocionais, os arroubos de paixão, os hábitos perniciosos, a corrupção das nossas emoções, imantaram aqueles fatos da minha memória. Então, o que é que nós viemos hoje, através do que o Evangelho está dizendo, nós hoje viemos tirar a imantação doente do registro da memória. Isso é a renovação do quadro de memória. Porque a memória em si, o que o espírito viveu, isto é indelével, é patrimônio inalienável. Mas a emoção que girava em torno daquele núcleo, daquele fato, esta sim eu posso modificar. Eu posso esgotar essa emoção e eu posso imantar essa memória traumática em emoções de compreensão, de entendimento, de compaixão, de piedade, de caridade, por aquele para quem eu pratiquei o mal. O registro fica no perispírito, mas ele não tem vida desorganizada. Ele não tem ondas vibratórias destrutivas. Guardadas as proporções, vamos pensar num ferimento que nós fizemos, uma lesão na perna, um ferimento muito doído, que custou muito a cicatrizar. Depois que cicatrizou, vai ficar ali uma marca, a cicatriz. Mas a cicatriz não dói, ela já foi renovada. Aquela marca pode ficar, mas a dor que ela estava gerando, o desconforto, essa já foi resolvido. Então, quando nós falamos de causas anteriores das aflições, nós estamos falando dessas vibrações emocionais que no eixo reencarnatório, que é uma fieira de existências onde eu repeti a mesma dificuldade e provavelmente com os mesmos personagens, eu trouxe como um tormento íntimo, que eu não sei o que é, porque é inconsciente. Mas eu sei que há desatinos dentro de nós. E quando o Evangelho nos convida a esse estado de lucidez, remonte a causa. A minha maior tendência negativa é esta. A minha predisposição é esta. Logo, é nesse núcleo que eu devo ter infringido a lei sequenciadas vezes. E é sobre isso que eu vou atentar toda a minha força moral para a resolução. Então, a espiritualidade, trazendo a lei divina para nós, oportuniza que não só reencarnemos com a temática aflorada, que é essa que eu vim renovar, que são as aflições atuais por causas passadas, como também nos trazem os mesmos personagens, as mesmas pessoas que compuseram a trama, reorganizada de diferentes graus de parentesco e de grupo de convivência, para que eu tenha a feliz oportunidade de fazer diferente hoje e pacificar a minha consciência, para que eu possa reviver esse passado de forma a clarear qual é o objetivo principal da minha existência na Terra. Isso é esperançoso, amigos. Isso é que abre a nossa progressividade da esperança. Saber que, para os nossos desatinos, que resvalou na loucura, nos transtornos graves,
nos maus hábitos, nas compulsividades, hoje, um pouco mais moralizados, um pouco mais permeados da verdade, nós já podemos resolver nessa existência. Ao invés de nós ficarmos na queixa, porque a grande maioria de nós, inclusive nossos amigos espíritas, se queixam muito das suas aflições. Mas ainda e lendo toda a obra da doutrina espírita, mas as reflexões que a evangelização de espíritos nos sugere, elas são grandiosas oportunidades de nós entrarmos em contato conosco. É sofrido no primeiro momento, é sofrido, mas ele é altamente revelador, né? E nós podemos ser auxiliados nas nossas casas espíritas por aqueles que têm condição de nos conduzir para essas reflexões de alguma forma. Ou então, quando recolhidos em preces fervorosas diárias, os amigos espirituais vão percebendo ao longo dos anos e anos e anos a nossa responsabilidade, a seriedade com que estamos levando a nossa existência na Terra, e isso auxiliar profundamente esta renovação dos quadros de memória. E quando eu renovo essa memória impactante, imantada de vibrações pesadas, nós organizamos energeticamente o perispírito ao mesmo tempo. Porque qual é o objetivo maior da reencarnação? Reorganizar energeticamente o perispírito, através da prática das leis de Deus. Esse é o objetivo da reencarnação. E eu renovo à medida em que eu esvazio a emoção doente do passado, eu imanto aquela memória de um novo quadro. Esse quadro é construído hoje. Se o meu hoje for um hoje, se a minha existência atual for uma existência onde hajam construções vivas, luminosas, felizes, esses novos quadros de memórias que estamos construindo hoje vão se contrapor com essas memórias traumáticas do passado que estavam causando as aflições, né? Quantas inseguranças, quantas síndromes ansiosas estão chegando para nós, às vezes sem nenhuma classificação. Tal é o grau de complexidade do desarvoro da mente humana nesse momento da pandemia, em que não só houve uma comoção vibracional das nossas patologias, como destampou conteúdos secularmente registrados em nós que estavam reprimidos em nosso inconsciente e que agora se liberam. E há uma drenagem, um expurgo necessário para aquilo que nós podemos entender, que haja o escândalo, mas ai daquele por quem venha, mas que essas sujidades morais que já foram depositadas na psicosfera do planeta precisam de uma ação saneadora. E isso se inicia na individualidade, é um por um, que vai, então, trazer uma psicosfera mais regenerada. Então, nós vamos renovar esses quadros de memória a partir de vários aspectos. E um dos aspectos que nos auxilia muito é a mudança de hábitos. Hábitos espirituais. Hábitos de trabalho no bem constante, hábitos de desenvolver a compreensão, hábitos de ceder para que a sua personalidade não prevaleça, hábitos de flexibilizar a dureza das nossas emoções. Estes são hábitos espirituais. E quando estes hábitos realizados nesta existência se estabelecem, eles passam a compor a nossa personalidade. Começam a ser traços construídos da nossa identidade espiritual. Isto é que vai gerar para nós
toda a limpeza do nosso campo mental para que essas aflições, os medos apavorantes, né, os estados persecutórios, que nós temos visto muito, as depressões hilariantes nas grandes euforias e nas depressões maiores, naquele que abandonou a existência, que muitas vezes recusa a sua existência na Terra. Então, dentro da simplicidade do Evangelho de Jesus, nós estamos tendo o recurso, o método e o estímulo de que somos necessitados para virmos resolver as nossas questões de passado. Vamos refletir. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas anteriores das aflições. E sempre nós temos dito aqui que é muito comum, quando nós passamos por uma aflição, nós perguntarmos: é justo? Sempre a gente faz essa pergunta, né? Sempre que acontece alguma coisa conosco que nos causa uma aflição, nós perguntamos. E às vezes nós mesmos respondemos: não, não é justo, eu sou vítima, eu não merecia, né? E vamos começando por aí. E nós estamos lendo um texto de Emmanuel chamado Perdão, porque começamos a abordar esse tema, né, do perdão, porque muitas das nossas aflições estão relacionadas com a ausência do perdão. Então, quando nós não perdoamos, invariavelmente, nós falamos assim: não foi justo o que você fez comigo, por isso eu não te perdoo, né? Eu era uma criança, eu era uma mocinha, eu era um mocinho, eu era despreparado, eu era despreparado, eu era casado, eu era solteiro, eu era isso, eu era aquilo. Né, a gente fala coisas, né? Só que isso não cola mais. Porque, eu era uma criancinha, então, o espírito reveste um corpo de criança, mas ele traz conteúdos, muitos conteúdos. E esses conteúdos, muitas vezes, requerem ajustes da lei. E nós temos falado aqui que a justiça, quando nós lemos no Livro dos Espíritos a lei de justiça, amor e caridade, aquela justiça escrita ali não se reduz de maneira nenhuma a essa justiça como nós entendemos aqui agora, que são os ajustes. A justiça de Deus não se resume nisso. Mas vamos falar dessa, que a nossa mente está acostumada, né? E aí, Emmanuel diz uma coisa muito importante. Ele diz assim: a justiça, essa que nós estamos falando agora, a justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. Vamos entender isso. O que será que Emmanuel está querendo nos dizer com isso? Então, vamos pensar assim: Jesus, naquele instante em que ele estava sendo submetido àquela crueldade, vamos perguntar: Jesus recorreu à justiça divina? Vamos pensar. A resposta é não. Porque esse tipo de justiça que a gente ainda está apegado não existe mais para os espíritos puros. Não existe.
Por quê? Porque ele já está de posse do amor no seu coração. Já era ali. Então, quando a gente diz, mas isso não foi justo, é porque nós ainda não atingimos esse patamar evolutivo que é estabelecer para o nosso coração o amor sempre. Porque quando isso acontecer, nós não vamos usar essa palavra. Porque não se trata de justiça ou de injustiça. Isso é outra coisa. Então, quando era justo, então, se Jesus perguntasse assim para ele, é justo que essas pessoas façam isso comigo, eu que só ofereci o bem e a verdade, de que justiça ele estaria falando? Então, a justiça, ela existe para nós até o ponto que nós tomamos posse do coração e da vida. Como falamos ontem sobre a renovação dos quadros de memória, quando nós não perdoamos alguém, essa falta de perdão, seja a falta que alguém tenha cometido sobre nós, ela revela com certeza que algo em nós ainda não foi transformado, a ponto de ficarmos cultuando aquela enfermidade chamada mágoa, ressentimento, ódio, etc. Porque no momento em que nós nos renovamos, no momento que nós eliminamos isso do nosso coração, o perdão se estabelece. A renovação dos quadros de memória, como a Célia colocou muito bem, eu estou com uma ferida. Só vai cicatrizar, uma ferida só vai cicatrizar quando surgir tecido novo, célula nova. Sem isso não tem cicatrização. Não tem. Se eu não promover o desenvolvimento de novas células, não há cicatrização. Comparando isso com o espírito, essa mágoa só vai desaparecer, só vai se tornar uma cicatriz que não tem significado nenhum mais para mim, quando eu construir novo tecido espiritual, nova estrutura, quando eu modificar o patamar evolutivo que eu me encontro. Então, permanecer magoado, ressentido com alguém por 1 ano, 10 anos, 30 anos, uma existência ou 10 ou 20, nada mais significa do que faz todo esse tempo que eu não mudo sobre esse aspecto, que eu não construo novo tecido, nova célula. É só isso que significa. A parte do outro é do outro. Agora, a minha parte é só essa. Eu tenho mágoa porque não houve ainda dentro de mim uma mudança real e significativa para me libertar disso. Então, Emmanuel, nesse texto, vai nos esclarecer que onde há fraternidade, há compreensão. E onde há entendimento, há perdão, com absoluto ouvido das ofensas e trabalho espontâneo a benefício do ofensor, com as melhores vibrações de simpatia. Como a Célia colocou ontem, muito bem, às vezes eu vou precisar perdoar alguém que não está mais encarnado,
ou que não está disposto a receber o meu perdão, mas isso é plenamente possível, porque se eu passo a envolver essa criatura com os meus melhores sentimentos, esses sentimentos chegam. Ele pode não absorver naquele momento, porque ele não está na mesma frequência vibratória, mas aquilo fica armazenado e no momento em que ele estiver acessível àquelas vibrações, aquilo vai alcançá-lo. Então, carregar dentro de nós qualquer mágoa revela em alto e bom tom a nossa inferioridade sobre aquele aspecto. Ou seja, sobre esse aspecto, eu não estou disposta a melhorar nada em mim, a criar valores que possam definitivamente cicatrizar para sempre isso. Então, voltando ao que falamos ontem, o que é renovar os quadros de memória? Vamos citar outro exemplo diferente do que falamos ontem. Alguém me traiu. Uma traição. Jesus, quando esteve com Judas, sabia das dificuldades de Judas. Sabia. E sabia que aquela situação poderia acontecer. Não é que estava destinado para acontecer, de maneira nenhuma. Porque Jesus seria levado à cruz de qualquer forma, mesmo que fosse pela multidão, porque as ideias que ele trazia e o que ele queria promover para o mundo não seria aceita. E só haveria uma forma de acabar com aquela movimentação luminosa. Apelar para quem tinha mais força que os judeus, que eram os romanos, e os romanos condenavam aqueles que erravam gravemente pela crucificação. Mas não estava programado que seria Judas a conduzi-lo àquela situação. Então, até o fim, até o último suspiro, e depois do último suspiro, já tendo deixado o corpo, Jesus continua chamando Judas de amigo, meu amigo. Por quê? Porque os valores espirituais de Jesus, como espírito puro que ele é, impede que haja qualquer movimentação dentro dele que possa predispô-lo a uma mágoa. Porque a compreensão e o entendimento é total. Portanto, quando alguém faz alguma coisa comigo e eu não compreendo, que dentro de mim tem uma matriz que de alguma forma estimulou que aquela situação acontecesse, porque ao contrário de Jesus, nós temos muitos ajustes a fazer, e quando eu não estou disposta a entender isso, quando eu não estou disposta a desenvolver os valores que vão me tornar um espírito sempre compreensivo, em qualquer circunstância, enquanto eu não estiver disponível espiritualmente para estas construções, eu vou sair por aí, colecionando mágoas, grandes mágoas e magoinhas. Né? E isso
está 100% relacionado à ausência de valores que eu ainda não estou disposta a desenvolver. Então houve uma traição. O espírito que trai, e todos nós temos essa característica, mais intenso ou menos intenso, enfim, né? Ninguém está livre nesse mundo de provas e expiações disso. E a gente tem comentado aqui, porque a gente trai porque não é fiel. E todo dia a gente trai. Todo dia nós traímos. No mínimo traímos Deus, né? Porque fidelidade a Deus é mantermos fiéis aos seus princípios. Quando eu ofendo alguém, quando eu não compreendo alguém, quando eu esboço todo o meu orgulho e o meu egoísmo, eu tenho infidelidade a Deus, não é? Então, um espírito que trai, ele é infiel. Infiel aos seus princípios, infiel a Deus, infiel a ele mesmo. E nós estamos submetidos a espíritos como nós mesmos, que vão fazer isso conosco. E nós ali teremos a oportunidade de desenvolver valores de entendimento, de perdão, de renúncia, de deixar o espírito ir, fazer a escolha dele, o caminho dele, né? De não achar que ele é nossa propriedade. Isso tudo vai nos libertando e vai nos fazendo espíritos melhores, bem melhores. Então a gente ainda vai trabalhar bastante isso, a renovação dos quadros de memória. O que é renovar quadros de memória? Que experiência é essa? E como nós podemos fazê-la? Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome, desejosos de aprender, Senhor, estas lições de vida eterna e nos tornarmos espíritos melhores. E imbuídos deste desejo, Senhor, rogamos que nesta hora o Senhor coloque suas mãos generosas sobre nós, iluminando-nos, retirando de nós as densidades fluídicas acumuladas ao nosso redor por não sabermos viver como o Senhor nos ensinou. Que a sua luz penetre profundamente em nossos corações, nos pacificando, nos fortalecendo para o dia que se inicia. Que estejamos dispostos a construir na nossa intimidade o bem, para que estes raios luminosos que nos penetram possam encontrar morada definitiva em nós. Fluidifica, Jesus, a nossa água. Infunde nestas moléculas a força da saúde, do bom ânimo, para que possamos nos sentir revigorados.
Nesta hora, elevamos o nosso pensamento para os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, necessitados de amparo, de socorro, de misericórdia, Senhor. Que as nossas mãos possam se estender sobre eles, oferecendo do nosso ectoplasma. E rogamos, Senhor, pelo nosso país, porque estamos destinados a ser a pátria do Evangelho. E daqui, Senhor, nossos corações hão de refletir as lições de vida eterna que o Senhor nos ensinou. E possamos alcançar os nossos irmãos da terra com estas lições. Sermos cartas vivas do seu amor. E com isso, Jesus, contribuirmos para que este orbe azul se transforme numa morada feliz. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.